Como é que nós estamos, Van Clay? Você tá bem? Antes de mais nada, vamos ver se você tá bem. Diego, eu tô bem, eu estou animado, eu estou me sentindo importantíssimo com a nossa convidada de hoje. E você, como é que tá? Ah, mas você tá ficando... Eu tô impressionado que você tá ficando educado. Você não era educado assim. Você pergunta como eu tô, se eu tô bem. Você não fazia essas coisas. Não sei o que tá acontecendo. Otimizando meu tempo, vivendo e aprendendo. Ah, entendi. Sobe seu microfone um pouco, então. Abaixa o volume do telefone. Abaixa o volume do seu rádio e me escuta pelo telefone, por favor. Eu tô aqui, ó. Tá pertinho da boca agora, próximo aqui, ó. Beleza, senhoras e senhores, estamos aqui hoje com uma figura inacreditável, porque quem diria que ela teria alguns minutos do seu precioso tempo para compartilhar conosco, e ela teve. Kati Najib tá aqui com a gente hoje para falar sobre criatividade, para falar sobre produtividade, para falar sobre várias coisas nesse sentido. Você tá bem, Kati? Sim, ótima, super feliz de estar aqui com vocês, é uma honra. Eu tô me sentindo super moderna, super dentro das tendências do mundo, quem diria, hein? Sensacional, sensacional. Muito obrigada pelo convite. Que isso, imagina. Senhores, se você tá escutando isso aqui no Spotify, Google Podcasts ou Apple Podcasts, saiba que a gente normalmente tá ao vivo em twitch.tv/ZNFS às segundas e às quartas-feiras. As segundas, normalmente das 18 às 20, e as quartas, normalmente das 19 às 21, sempre falando pouco, mas falando bosta, mas trazendo um convidado que, diferente da gente, Branco, fala com propriedade, categoria e muito mais, ou não? Tô mentindo? Garbo, elegância, sabedoria, sapiência e demais adjetivos que podemos colocar. A gente não sabe nada, mas convidamos pessoas que sabem. Exatamente, é pra isso que a gente faz esse belo programa, não é? Exatamente. Beleza, Ô, bom. louco, meninos. Quanta responsabilidade, calma aí. Mas nisso tudo, todo mundo vai entender que falamos pouco, porque a hora que te apresentarem aqui, quando a gente citou você no nosso podcast de segunda-feira, o pessoal falou, meu Deus, eu vou deixar de trabalhar, mas eu preciso ouvir esse podcast, pelo amor de Deus. Exatamente, é isso. Bom, vamos começar pelo começo, então, que eu acho que é mais fácil começar pelo começo. Kati, vamos entender algumas coisas. Eu vou falar quem é você, você vai me dar uma resposta tipo, eu sou a Kati, né? Então, enfim, fala pra mim um pouco do que você faz, aonde você trabalha, qual a sua formação, dá um background pra gente entender, para as pessoas que vão escutar isso aqui, entender com quem elas estão escutando do outro lado, pra ficar mais fácil, por favor. Legal, claro. Então, eu sou Kati Najib, né? Acho que esse nome é um nome bem forte, me acompanha aí desde sempre. Hoje eu estou atuando numa área dentro da Tetra Pak, que é uma multinacional sueca, acho que muita gente conhece como consumidor das caixinhas, né? Sim. Atuo como responsável pela área de inteligência de design em Américas, que a gente é clusterizado, ou seja, por grupos. Uhum. A minha formação básica é desenho industrial, então eu sou designer de formação, e aí depois de desenho industrial eu vim evoluindo sempre, né? Claro. E aí eu tenho mestrado em multimeios, fiz administração de marketing, algumas especializações como Q-Hunter, entre outras. E a gente não para por aí, né? Hoje eu estou num momento até mais zen, fazendo uma especialização de autoconhecimento em arte-terapia. Tudo para complementar e para desaprender e aprender de novo. Cara, não, legal demais. Deixa eu... Eu gostei, calma aí, vai, por favor, entender com quem a gente tá falando. Eu fiz especialização, eu me formei, eu fiz curso, entre outros. Teve, assim, um entre outros, que eu vou falar tudo aqui, acaba o programa, adorei isso. Exato, chama resumo de currículo, porque se ela realmente for falar, vamos ficar 45 minutos na parte do currículo. Então... Ela arrumou o grande elenco pro currículo. É o grande elenco do currículo, cara. A gente brinca aqui, cara, que tem sempre... sabe aqueles cartazes de você vai assistir uma peça no teatro? Ou um filme num cinema, e aí tem lá, sei lá, Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, não sei o quê, e grande elenco. Porque o grande elenco é meio tipo, a galera do... Beleza, tamo aí cumprindo... Eu e o Branco, a gente sempre diz que nós somos o grande elenco, entendeu? A gente sempre participa como grande elenco das coisas. A gente teve que montar um podcast pra gente tentar não ser grande elenco
ainda assim nós trazemos convidados que nos deixam como grande elenco. Exato, normal, perfeito. Deixa eu perguntar uma coisa pra você. Mas você sabe que... Vai lá, manda lá. Não, mas uma coisa que ouvindo vocês falarem é até interessante, né? Várias coisas que eu me formei, enfim, estudei, mas que de hoje já não serve para praticamente nada, né? Até falar, por exemplo, da questão do multimeios. Gente, se vocês assim entenderem um pouco, não sou tão... Eu sou uma pessoa na casa dos 40, vou dar uma arredondada para baixo aí, né? Mas assim, imaginem que quando eu fiz mestrado em multimeios, a gente estava descobrindo o DVD. Então, ou seja, Isso é é um bem negócio interessante, bizarro. óbvio. É bizarro. Isso é um É negócio óbvio bizarro. que muita coisa tudo a seu tempo, mas eu acho que é super importante a gente continuar se alimentando intelectualmente falando, né? Aprendendo, desaprendendo, como eu falei, porque tudo aquilo que eu aprendi não serve de praticamente... Eu devo usar pouquíssimo hoje. Então, assim, isso eu acho que já é uma reflexão legal, né? A gente tem que estar aí acompanhando o que está acontecendo. A informação está no ar, né? Independente de você fazer uma pós-graduação, uma faculdade, o importante é você estar conectado e aprendendo. Não, mas legal. E até porque hoje em dia as coisas passam muito rápido, elas mudam muito rápido, né? Você falou do DVD, se a gente parar para pensar, a gente viu a fita cassete se transformar em CD, o vinil virar fita cassete, cassete virar o CD virar DVD, e isso tudo vai sendo extinto e vão vindo novas mídias, MP3, e vai passando e passa, e hoje em dia tem casas, tipo, a minha não tem onde colocar um CD. Se me der um CD, eu não tenho onde colocar, não tenho nada mais para ver um CD. Sabe? Porque as mídias estão mudando muito rápido, de fato. Isso é um negócio interessante, o fato de pensar. A pergunta que eu ia fazer, inclusive, era justamente. Você falou que se formou, se graduou em desenho industrial. Eu queria entender, porque eu não tenho a menor ideia de como isso funciona, como é uma faculdade de desenho industrial e se ela ainda é aplicável. Lógico, você aprende uma cacetada de conceitos que com certeza estão na sua cabeça, te facilitaram a vida em N momentos e talvez você use até hoje. Mas independente dos conceitos, a aplicação prática de uma faculdade de desenho industrial ainda é viável para os dias de hoje? É um negócio comum ainda? Sim, total, Diego. Eu até diria para você que é o que está no auge hoje, né? É mesmo? Quantos designers a gente tem no mundo hoje? Então, assim, realmente interessante, porque quando eu fiz desenho industrial, eu fiz na Belas Artes, né? E eu fui levada a esse curso por conta de que eu gostava muito eu sabia que eu gostava de artes, eu sabia que eu gostava de me expressar, que eu gostava de resolver problemas, que eu queria fazer um mundo melhor. E aí eu fui fazer um teste de aptidão e deu lá desenho industrial. A hora que eu li aquilo, eu falei, caramba, honestamente, eu pensei que eu ia ter que desenhar peça mecânica de carro. O que me vem à cabeça é algo assim. E aí, na época, eu li lá o resultado do teste e tinha uma especialização do desenho industrial, né? E, na verdade, era uma habilitação, que era programação visual e projeto de produto. Então, você entrava no desenho industrial e, ao longo dos anos, era um curso dependendo da universidade, de 4 a 5 anos, era um curso intenso, e depois definia a sua habilitação, programação visual, projeto de produto. Então, eu fui meio com a cara e com a coragem, né? Eu tinha 17 anos até quando entrei na faculdade, meio que sem saber muito o que era, mas começando a entender o universo de design, vendo que tinha um mundo lindo ali para explorar. Eu realmente sou uma pessoa privilegiada porque eu me encantei com o curso de desenho industrial, né, na época. Me encontrei, literalmente falando, e isso é uma coisa até hoje para poucos, né? Porque quanta gente começa um curso e não consegue acabar. E eu via meus amigos passando por isso, né? E aí, as coisas foram evoluindo. Então, assim, no princípio eu falei, cara, eu vou desenhar brinquedo, porque eu sempre gostei muito de criança, a propósito, né? Então, eu queria estimular o desenvolvimento das crianças, então eu vou desenhar brinquedo, que fase linda. Comecei a fazer grafite de rua com um trabalho voluntário numa favela que tinha na época da Clabinha, ali perto da Belas Artes. E aí eu
putz, embarquei no grafite, veja que eu era uma menina pouco instável também, e aí fui aprendendo, e comecei a me interessar por vinheta, de cinema, tudo, que aí até depois, dando gancho lá, porque eu vim fazer multimeios aqui na Unicamp. Mas o design naquela época era desconhecido. Então, se você falava para a pessoa, eu estou cursando programação visual, as pessoas te olhavam assim, meu, o que é isso? Que é isso, né? Que planeta é esse? De que planeta é essa pessoa? Meus pais não entendiam o que eu fazia. Meu pai, principalmente, não entendia. Uhum. E hoje, você tem um designer de sobrancelhas. É verdade. Você tem um designer de games. Sim, né? é verdade. Você usa método de design thinking. Sim. Né? Então, assim, tá super, né? E assim, na verdade, eu diria que a gente não mudou a base do design thinking. O que aconteceu é que, por conta, talvez, do contexto desse mundo líquido, volátil, enfim, né? Agilizou, mas hoje, até hoje, o processo de prototipagem é o mesmo de 30 anos atrás, enfim, ou até mais, pode-se dizer, né? Uhum. Então, assim, eu acho que é um baita curso, eu até hoje, claro, eu me orgulho muito quando eu escuto, é muito raro alguém me contar que vai fazer desenho industrial, mas eu fico super orgulhosa quando um aprendiz que trabalha comigo e decide para esse curso, mas eu acho que é um curso que sempre vai ter muito mercado, né? Não, Usando esse conceito. é interessante porque realmente é falta de conhecimento total, porque é uma coisa que você, a hora que você fala desenho industrial, o que me remete é justamente essa parte muito mais de tecnicalidades. Eu vou fazer, não que não tenha tecnicalidades no desenho industrial, mas eu não enxergo por um lado mais artístico, Você não vê pelo lado publicitário, não, né? eu vejo Criação de peça, de produto, não, né? eu vejo para mim é um negócio tipo assim, você vai desenhar peça de carro, você vai desenhar, sei lá, eu penso na indústria como sei lá, como atividade que fornece algum tipo de produto ou algum tipo de serviço, e o desenhista é o cara que faz parte do processo da produção daquele meio. Então, sei lá, ele vai fazer peça para um carro, ele vai fazer peça para uma geladeira, ele vai ajudar a desenhar, ainda que seja a embalagem, mas eu penso em produtos que não necessariamente tem a ver com coisas muito mais, sei lá, cotidianas. Como, por exemplo, você trabalha na Tetra Pak e se eu for ali na geladeira eu tomo um suco que provavelmente passou pela sua mesa em algum momento, a embalagem que tá aqui em casa. Então, assim, é muito distante pra mim isso, essa relação. E esse conceito, né, que para mim é a grande poesia do design, que é centrado no humano, né? Que é aí a confusão que as pessoas fazem com arte, com publicidade, né? Que na verdade, voltando lá, né, quando eu comecei a estudar, que eu entendi ergonomia. Cara, você sentar, olha a cadeira que eu estou sentando, ela me abraça, né? Ela é esteticamente interessante, então o designer ele trabalha para servir o ser humano, seja na parte ergonômica, né? Ou na solução de um problema, de serviço. Funcional, sempre funcional. Então, claro que a questão da estética a discussão da estética sempre é uma discussão de sexo dos anjos, né? O que é estética, o que é um para outro, mas ele junta essas duas funções, né? E a democratização do design só aconteceu com a vinda, no meu conceito, né? Com a vinda do iPod, né? Que aí a gente começou dar design para todo mundo, porque antes você tem uma coisa que era agradável para você do ponto de vista de ergonomia, ou amigável, ou esteticamente interessante, enfim, era meio que para poucos, né? E hoje não, hoje cada um consegue demonstrar seu estilo, né? Cada um consegue escolher a cadeira que quer confortavelmente, ou ter o carro de acordo com o seu perfil e que atenda às necessidades, né? E eu acho que isso muito graças ao design, que, né, desde os primórdios, com o Philip Stark, entre outros caras que foram aí magos, né? Inclusive aqui no Brasil, né? Que a gente acaba citando os gringos, mas os brasileiros são estrelas. Inclusive, uma coisa interessante é o designer, o visual interessante, o bonito, sem ergonomia, sem funcionalidade, também ele
não vale, né? Ah, eu tenho uma cadeira que ela é muito bonita, mas ela me deixa parecendo um S sentado. Ela é linda, só não dá pra Sim, sentar nela. Ela enfeita a minha casa, que é uma beleza. Ela vira uma obra de arte só, né? Ela precisa sim. ter funcionalidade, né? Ela precisa atender a proposta, né? Fala aí, Ivan, o que é que você ia Ela, falar? ela levantou um ponto aqui, ela falou, ela usou um termo que a gente ouve muito hoje em dia, e eu queria que ela me explicasse o que é. Vamos Já que lá. estamos aqui, Tamo ela, aí, ela tamo usou aí. design thinking. Ela falou assim, a gente usa muito. O que é, enfim, o design thinking, Ótimo. exatamente? Ótima pergunta, né? Ó, Aliás, eu não sei aliás, por quê. ele tá numa semana de ótimas perguntas. Ele fez ótimas perguntas no último podcast e agora você manda essa aí. Desse jeito vai ficar difícil de aguentar ele, ô Kátia. Vai Ai, devagar meu aí. Deus. Olha o tecido aqui. Cara, assim, o design thinking nada mais é que um processo de prototipagem, né? Se eu estiver falando algum termo que vocês desconhecem, né, perguntem aí. Eu tô tentando assimilar a prototipagem como desenvolver um protótipo. É isso aí? Tá. Isso mesmo. Mas Ok. nada mais é do que um processo que você parte do que a gente chama de diagnóstico, que é entender qual a real necessidade. E Tá. aí, eu acho que é o grande sacada de pensar em design, que é aquilo que eu falei para vocês, a gente sempre vai ter um ser humano, um consumidor, alguém que tem um desafio. Porque até, né, indo para o processo criativo e tudo, a gente precisa ter um propósito para criar alguma coisa, certo? Então, Claro, com certeza. então o que é? O design thinking é um processo desenvolvido que a gente tem algumas etapas, claro que as pessoas adequam à medida que preferem. Então, ele começa com essa fase que a gente chama de diagnóstico, que aí nesse diagnóstico você vai fazer como um médico, você vai entender o que está acontecendo, entender os Ok. cenários, qual o contexto né, do possível produto ou serviço, enfim. Inclusive, vocês podem aplicar até no dia a dia, na casa de vocês, com a família, funciona para tudo. É. Depois que você diagnostica, você começa a descobrir coisas, né? Aí você pode fazer várias pesquisas ou entrevistar pessoas nessa parte de diagnóstico e descoberta. Isso que daí é uma coisa muito legal do design thinking, que ele na maioria das vezes ele é colaborativo e co-criativo. Então você vai lá nessa parte de descoberta, pelo menos eu estou contando um pouquinho do processo que eu faço, eu converso com o cara expert naquele assunto, com o possível consumidor, com o consumidor verdadeiro, enfim, você vai fazendo descobertas, e aí você começa, a partir dessas descobertas, definir aí qual é realmente o desafio que esse consumidor tem e como você pode solucionar. Eu usei a palavra consumidor, mas como eu falei, pode ser aplicado a qualquer momento. Isso posto, você definindo o desafio, você começa a prototipar a solução para aquele desafio. Então, faz de conta que a gente tem aqui um problema, como que a gente vai acessar os nossos espectadores, nem sei como que é o caso aqui, né? Sim, Os sim. participantes, Aham. como que eu posso acessar, gente, está caindo, o pessoal não está participando, e aí vamos fazer um quiz, vamos. E, ao invés de a gente ficar super elaborando o quiz, a gente vai lá e põe um quiz para rodar. E aí a galera começa a responder, e a gente vê, poxa, esse público está gostando, esse não. Beleza, vamos, testamos, por que você não gostou? Ah, porque isso eu achei muito chato. Legal, já ajusta, então é muito rápido. Então, o processo de prototipagem, você prototipa, você lança um negócio que às vezes não está 100%, vai fazendo ajustes à medida que você está lançando, né, que é a parte que a gente fala de refinamento, e isso acelera muito. E como ele é colaborativo, co-criativo, você tem aí diferentes pontos de vista, porque um processo que é uma pessoa só, ele é muito míope, né? Ele vai resolver problemas essa pessoa em si. Então, basicamente, que é pensar design, sempre é, esse mindset que você, né, essa cultura de que você está pensando no humano como centro. Basicamente é isso. É engraçado que a gente usa isso sem saber às vezes, que nem a gente está conversando aqui no off, eu trabalho com eventos e muitas vezes durante o evento o cliente ele passa o briefing para a gente senta e tenta distinguir daquela conversa, daquele plano que ele enviou para a gente, o que ele precisa, não é o que ele pediu.
Porque muitas vezes o que ele pediu não é o que ele precisa e é difícil você falar isso para o cliente. Mas é um design thinking, porque a gente identifica o problema, a gente vai criando a solução e vai montando isso para chegar num produto final, né? Mais ou menos isso, certo? Sim, é isso mesmo, é isso mesmo. O que acontece muito é que a gente, de fato, acelera esse processo de prototipagem, né? E põe o usuário para ver se a coisa vai funcionar ou não. E é muito interessante você falar isso, né, ainda dentro do seu vocabulário de perguntas interessantes, porque a primeira vez que eu tive contato com design thinking foi na faculdade, óbvio, mas não tinha esse nome, né? Pelo menos não se usava aqui no Brasil. Já tinha publicações com essa teoria, mas e aí o cara estava falando. Puxa, agora me fugiu o nome, mas a gente até chamou para vir dar uma palestra na Tetra Pak para os meus clientes sobre design thinking, tudo. E na hora que o cara começou a mostrar exemplos de, por exemplo, na época como tinha criado o iPad com design thinking, aquelas bonecas humanizadas, aqueles bebês humanizados, falei, cara, é um processo de prototipagem, né? Então isso é muito comum. Essa evolução, essa coisa da coisa ir e voltar e de ficar em moda de novo, é muito louco, porque vira e mexe, acontece isso, pelo menos comigo, né? Eu chamo um cara, vem falar de Agile para mim, que é uma metodologia que está todo mundo usando. Aí eu vou ver, o cara está fazendo um PDCA, que é planejar, fazer, partir para ação e checar de uma maneira mais ágil, entendeu? Então, assim, é muito louco, porque o povo é bem marqueteiro, né, nessas metodologias, mas ainda bem que a gente está evoluindo, né? A gente evolui, a gente não fica com ela da mesma maneira, né? Seja por um nome diferenciado ou por coisas novas que vão atribuindo, né, a metodologia. Deixa eu lançar a braba aqui para te fazer uma pergunta, que essa daqui ela é a famosa carne de vaca. Mas como você tá há muitos anos alinhada às coisas que permeiam essa pergunta, eu acho que você vai conseguir dar uma resposta boa pra gente. A criatividade em si, os processos criativos, eles são treináveis de alguma forma? O que eu quero dizer com isso? Porque muitas pessoas sempre colocam coisas. A impressão que eu tenho é que muitas pessoas tentam colocar algumas categorias de habilidades como dons ou coisas inatas, coisas que você nasce, coisas que. Puxa, aquele cara é o Neymar, o melhor jogador de futebol do mundo, porque ele nasceu assim. Tipo, então, muito tá treinado. Porque quando você nasce assim, é difícil você olhar pra alguém e falar assim, você também pode ser bom. Porque afinal de contas, eu talvez não tenha nascido com toda essa habilidade como o Neymar, sei lá, pra jogar bola. Então, por exemplo, essas habilidades criativas, essas competências relacionadas à criatividade, elas podem ser treinadas a ponto de você conseguir, de fato, entregar um resultado em alto nível numa grande corporação, ou para um grande produto, ou para grande... Enfim... de maneira a você realmente conseguir fazer isso de maneira linear, estável. Eu consigo entregar isso em grande nível, uma vez por mês, 2 vezes por mês. Quantas entregas eu precisar fazer, eu vou conseguir fazer? Sim, eu acredito 100% nisso. Claro que, como você falou, a gente tem aí as pessoas que nascem com esse dom, né? Isso sem dúvida. Mas é um exercício de desenvolvimento. Então, a gente tem que praticar a criatividade, né? Assim como a gente pratica tudo. Sim, sim. Então, assim, que eu acredito, né, que primeiro, Diego, eu acredito muito que todo mundo tem uma capacidade de criação. Todo mundo é criativo, né? A partir do momento que o ser humano é um ser pensante, isso já nos distingue, né? Pelo menos distinguiu no passado. Hoje há controvérsias, né? A gente começou criando, né? E saindo daquele universo de que, bom, eu vou lá caçar e a mulher vai ficar aqui. Depois a gente começou a evoluir, desenvolver armas, né? Enfim. Então, assim, fato, a gente tem essa questão de desenvolvimento, de aprender e treinar. Existem pessoas, é óbvio, que têm mais facilidade em aprender qualquer coisa e treinar qualquer coisa, né? Tem gente que precisa treinar pouco, talvez para conseguir um resultado criativo, mas tem gente que precisa treinar mais e vai ter outro resultado criativo, né?
Claro, é muito difícil a gente dizer o que é melhor, quem vai se sair melhor, porque tem essa questão também de que tem pessoas que têm mais facilidade, porque aí eu acredito que esse dom, claro, a gente pode acreditar que a pessoa nasceu com um dom como Beethoven, Leonardo da Vinci, mas também eu entendo que tem uma questão genética que os seus antepassados podem ter desenvolvido mais. Você traz essa carga genética também, né? Faz sentido, sem dúvida. Né? E aí, assim, a gente tem um lado direito e o lado esquerdo do cérebro que eles trabalham naturalmente, um sobrepõe o outro, né? Então, assim, hoje a gente fala que o lado esquerdo, quando o cara é engenheiro, normalmente, né? O lado esquerdo, ele sobrepõe o lado direito, é o lado mais racional e tudo. E o grande barato é quando você consegue fazer esses dois lados funcionarem simultaneamente. E isso é exercício, porque assim, da mesma forma que a gente aprende a ler e escrever, a gente aprende a desenhar. Sim, Por que faz que todo sentido. mundo, né? Por que que todo mundo no desenho, quando a gente é criança, quando você põe todas as crianças para desenhar, todas as crianças desenham. Só que com o tipo de, né, o modelo de alfabetização que a gente tem, falando especificamente do Brasil, que não é um modelo de alfabetização visual, né? Ele vai começando a colocar limites ali, e aí a pessoa fala, poxa, eu não tenho capacidade de desenhar. Não, não é que não tem capacidade de desenhar, você não treinou desenhar, você treinou escrever, né? E aí começa aquela questão também das habilidades, você começa a desenhar na escola, ou começa a ser criativo, você começa a sair dos padrões, né? Hoje as pessoas estimulam um pouco mais, creio eu. Mas, por exemplo, na minha época de escola, é muito difícil dizer hoje, apesar de que eu acho que ainda é muito antiquado o nosso modelo, eu acho não, é fato. Sim. Uma criança que estava se destacando porque ela está sendo mais criativa, porque ela estava questionando alguma coisa, porque ela estava, enquanto o professor estava falando, ela estava visualizando uma outra maneira de responder aquela pergunta, ela era tolhida, né? Então, a gente também, e aí eu vou falar talvez do universo brasileiro, a gente também sempre foi muito tolhido de ser criativo. Agora, a partir do momento que você é estimulado e que você exercita isso, você naturalmente vai começar a desenvolver essa habilidade, assim como todas as outras, né? E como eu falei anteriormente, né? Claro que isso é muito mais estimulado se você tem um processo, um propósito para ser criativo, né? Um estímulo. A gente fala assim, poxa, quais são os maiores inventores do mundo, né? Eu olhei aqui agora, tem uma lâmpada aqui na minha frente. Thomas Edison, beleza, vamos dizer que é Thomas Edison. Quantas patentes tem Thomas Edison? 1.100? Procura aí no Google. No mínimo, Muitas. Eu acho que Thomas Edison deve ter umas 1.100 patentes. Né? A gente conhece por causa da lâmpada e tal. Mas o cara treinava e treinava, e treinava, e inventava de novo, inventava de novo, inventava de novo, e seguia o mundo treinando a criação, desenvolvendo, inovando e tudo. Então, assim, eu super acredito no que você falou, que e eu posso até provar, porque eu conheço pessoas que entraram para trabalhar comigo, e ela não se achava criativa, falava, nossa, eu nunca imaginei que eu ia trabalhar com design, porque eu não sou criativo, e a gente foi desenvolvendo essa habilidade, porque a gente foi treinando para que ela se desenvolvesse. Então, assim, 100% para mim é sim. Você tocou num ponto interessante. Não, eu concordo com o que você falou. Eu tava tentando acompanhar a linha de raciocínio pra onde você tava indo e de verdade, eu nunca havia pensado dessa maneira. Acho que você trouxe um ponto aqui que faz bastante sentido, que é justamente o ponto do que muitas ali, tô tentando lembrar na minha infância ali, no momento escolar, eu tive uma condição de ter um bom ensino, de ter estudar numa boa escola, era algo prioritário para os meus pais, então assim, eu tive essa boa base, eu não tenho do que reclamar, eu sou completamente privilegiado fazendo um comparativo com o resto do país, que sofre, né, muitos problemas nesse sentido, mas de fato, muitas vezes, quando você
acabava saindo um pouco daquela parametrização óbvia que a escola, que o modelo de educação, que até os próprios colegas ali estavam acostumados, você meio que era, tipo, não era incentivado. Tá errado, Você tá errado de alguma forma. Eu lembro que eu sempre fui o garoto que no final da aula, isso, senhores, não façam isso, mas eu sempre fui o garoto que no final da aula eu levantava, na faculdade, isso era até piada. Professor, galera olhando no relógio, estudava à noite, faltava, na faculdade, né, tô falando. Faltava 10 minutos pra acabar a aula, era 10 pras 11. O professor falava assim, alguma dúvida? Eu levantava a mão assim, professor, nossa, mas os caras queriam morrer. Então, assim, muitas e muitas e muitas vezes, não pelo fato de tirar dúvida, mas parece que quando você tenta racionalizar as coisas de uma outra forma, não tão da maneira que foi colocado, há um processo natural de tirar isso da frente. Ao que você atribui, no seu entendimento, você acha que tem a ver com o que isso? Por que isso é feito dessa maneira? Não tem sentido nenhum na minha cabeça, tô pensando agora, nunca tinha pensado nisso. Eu acho que é um pouco a questão do controle, medo de perder o controle, talvez, tá? Porque assim, e preconceitos, né, Diego, de dizer isso é assim porque eu aprendi assim e é a referência que eu tenho. Então, uma coisa que me marcou muito, assim, como criança, é que a gente estava fazendo desenho e todo mundo desenhava graminha assim, zigue-zague, você lembra disso? Lembro, eu desenhava E também. Eu fui fazer um matinho meio arredondado. Sei lá, eu gostava de fazer umas coisas meio espirais, enfim. E aí um colega, eu era criança, eu lembro disso porque eu era bem pequenininha, e alguém falou assim, o que é isso? Eu falei, é minha florzinha, minha graminha, enfim, e a pessoa veio e falou que aquilo não era grama, que aquilo não era planta, que a planta era assim. E desenhava a casinha tinha que ser aquele desenho de casinha, né? Sim. E quando eu desenhava alguma coisa que às vezes, claro, como criança, né, é muito comum, a criança está desenhando, você vê lá uma minhoca, e você fala, que é isso, uma minhoca? A criança fala, não, é uma montanha-russa, né, ele está vendo outra coisa. E aí, se você observar aquilo que a criança está vendo, você, claro, dependendo da idade da criança, você também vai ver como ela está vendo, né? E, enfim, vários artistas, inclusive, comprovaram isso, que começaram a ver o mundo de outra forma, Salvador Dalí, Picasso, né, enfim. E aí, mas voltando à pergunta original, eu acho que é um pouco de medo de, não de uma forma... racional, assim, talvez? Racional, obrigada. As pessoas queriam ter controle, né? A criança não podia questionar, porque ela podia questionar uma coisa que ele não sabia responder. E não saber responder naquela época, e até hoje, para muita gente, é sinal de que você não tem capacidade, como na verdade, é o contrário disso. Você pode, através, na verdade, a pergunta, eu sou uma pessoa também muito questionadora, inclusive isso incomoda muito as pessoas até hoje, é porque eu aprendo muito com a pergunta, porque eu começo a ver por outros ângulos, e às vezes a pessoa me faz uma pergunta que, cara, ninguém sabe a resposta e a gente junto vai encontrar, né? Então, é meio que por aí, ser questionador, eu não sei até que ponto hoje as pessoas enxergam bem, digo que no dia a dia nem sempre, claro que eu trabalho num ambiente mais diversificado, num ambiente mais, né, acolhedor nesse sentido, mas as pessoas não gostam de ser questionadas, elas entendem aquilo como uma afronta e não, né? como uma curiosidade, né, do tipo, me conte mais sobre isso, deixa eu explorar esse tema, né. Você falou uma coisa muito interessante, já vou pegar aqui para puxar uma pergunta aqui, porque você falou de crianças e formas criativas de criança. E eu recentemente fui enviado para um curso para fazer apresentação, para aprender um pouco de storytelling, como aplicar isso em apresentações, e foi muito falado sobre criatividade nesse curso. Inclusive, eu sou um cara que eu quero esse tema no podcast aqui, desde acho que da primeira semana que a gente falou, vamos falar de criatividade, pô, os caras falaram tantos insights legais, tinha tantas coisas legais lá que foram ditas no curso, e eu queria conversar com alguém com alguém experiente para falar sobre isso, e se é verdade, como aplicar e tudo mais. E você falou de crianças, e lá eles trouxeram um dado, que é um estudo que é dito que foi feito pela NASA, não sei se você conhece
ou não, até puxei aqui na internet aqui para poder falar certinho. Que eu não vou saber o nome agora das pessoas que estavam aplicando esse teste, mas disseram que chamaram as pessoas para aplicar um teste na NASA e descobriu quanto os astronautas eles eram de fato criativos. Porque eles são astronauta sempre foi tido como uma profissão de pessoas muito capacitadas. Só que eles aplicaram o teste, enfim, sei lá, 90% dos astronautas demonstraram uma capacidade incrível de desenvolvimento criativo e falaram, cara, tá, nada anormal. Vamos replicar esse teste com criança até aos 5 anos de idade? Acho que eles pegaram um grupo de crianças e aplicaram um teste com crianças, e as crianças tiveram os mesmos resultados que os astronautas. Tipo, 90, 98% das crianças eram tão criativas quanto os astronautas. Isso, obviamente, você dá um problema e diz para o cara, soluciona esse problema para mim. Como você solucionaria esse problema? E eles falaram, interessante, replicaram esse teste com crianças de 10 anos e a margem caiu muito, já cai para 30% ali que vai inserindo alguns bloqueios criativos, e as pessoas acima dos 25 anos, apenas 2% da população se demonstravam realmente criativas. E eles diziam, isso é um dado interessante, e tem uma boa notícia para ele, para quem estiver nos ouvindo aí, poxa, apenas 2% da população acima dos 25 anos é criativa, e se eu não estiver dentro dos 2%? Fala, criatividade é algo treinável, é algo que você consegue se desenvolver, por mais... O estudo dizia que quanto mais você cresce, quanto mais você se desenvolve, os bloqueios criativos, eles vêm exatamente por conta da criação, por conta de escola, por conta de repreensão, que você vai tendo durante a sua vida inteira, o medo de errar. A criança não tem medo de errar. Você pergunta para ela uma solução simples, ela fala, como que eu faço para solucionar o problema da fome? Ela fala, é só fazer chover comida. Está solucionado o problema. Ela não pensa se é possível ou não. Ela te dá a resposta. Pronto, se quiser chover comida, acabou o problema de todo mundo. E aí minha pergunta para você, depois de 2 horas aqui de falar, é: exercícios de criatividade, eles existem? E exemplos, existem alguns exemplos de exercícios criativos que a gente possa fazer no dia a dia aí para... Sim, opa. Assim, uma coisa que é muito legal, é que vocês vão falando, a gente vai lembrando de várias referências, né? A cabeça da gente não para. Mas assim, uma coisa que é muito legal é você voltar à base. Então, por exemplo, vamos imaginar que você você vai desenvolver um software, né? Uma embalagem, no meu caso. Por exemplo, usar o lápis grafite, que está dentro dos materiais básicos, do carvão, da nossa essência como ser humano, que escrevia nas cavernas, enfim, né, desenhava e tal. Então, assim, então existem tanto materiais como técnicas de criatividade. Outra coisa é você se disciplinar a inovar. Como eu me disciplino a inovar? Mudando nossos hábitos, certo? Então, por exemplo, eu vou para algum lugar, faço um determinado caminho, é sempre se dispor eu vou para esse lugar de diferentes caminhos, de diferentes formas. Então, você começa a abrir a sua visão para diferentes oportunidades, né? Diferentes momentos criativos, entre outras coisas, tá? Uma outra coisa que tem a ver, assim, com materiais e tudo, é muito aquilo que eu falei para vocês, de ter uma necessidade, porque é aí que é o grande lance, né, meninos? Hoje, é difícil a gente ter uma necessidade que o mundo já não resolva para a gente, que já é um problema aí, uma discussão que às vezes eu tenho com o Diego, de questões de gerações e tal, né? Mas resolver problema é uma maravilha, né? Eu adoro resolver problema, gente, eu adoro. Porque você pensa, como você falou, cara, o que eu tenho que fazer para resolver um problema? É trazer uma solução. E por que eu tenho que trazer uma resolução complexa? Então, a gente tem vários exemplos de criatividade, de soluções muito simples, que estavam na nossa cara e a gente não enxergou, né? Por exemplo, o velcro. O velcro foi desenvolvido por um gringo, quando ele veio para o Brasil, e os picões lá ficaram presos na calça dele. Caraca! Né? Aquelas graminhas. A questão do post-it, todo mundo conhece a história do post-it, né? O post-it não conheço. Não conhece, não. Vocês não conhecem? Negativo. O post-it foi um adesivo da 3M que não deu certo. Assim como o champanhe, que também foi um vinho que não deu certo. Você jura que o post-it é um produto que falhou e eles desenvolveram uma forma de vender o produto que não deu certo? Explica a história do post-it aí, como é que é a do post-it?
O post-it é um adesivo, né, que ele é removível. Então, na verdade, era para ser um adesivo que não era removível. E aí, a partir do momento que ele começou a remover, eles acharam uma funcionalidade para ser um material que pudesse ser utilizado. Eu precisaria relembrar a história para contar para vocês aqui no detalhamento, mas assim, o grande lance do post-it na 3M é que depois da vinda post-it, a 3M começou a cada vez mais estimular que as pessoas experimentassem coisas novas. E aí abrir mais esse mercado de criatividade. Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de ir no Centro de Inovação da 3M, né? Então a gente tem lá, né, vários lugares para as pessoas testarem, a tabela periódica, enfim. A gente tem que estimular isso, né? Então os exercícios são de estímulo, que podem ser exercícios simples, mas eu diria, Branco, que assim, para mim, tá, é dificultar. Porque quando eu lecionava, por um tempo eu dei aula na faculdade, e os alunos traziam os trabalhos, e assim, eu via que o pessoal ia direto para o computador e trazia o trabalho. Então ele fazia um layout a partir das ferramentas que o Illustrator tinha disponível, né. E não tinha um desafio, se você deixa assim: "Ah, é livre, cria aí", não sai nada. Agora, se você fala: "Cara, eu quero que você resolva esse determinado problema, eu quero que você, jogue um ovo do segundo andar lá no primeiro, né, no térreo sem quebrar. Como você vai fazer isso?". E o cara vai quebrar a cabeça para fazer isso. Então, é muito essa questão, exercícios para mim é você estar estimulando o tempo todo, em tempo todo, e não limitar, né, que é o que a gente estava falando da escola e o que acontece com as crianças, que perdem essas referências, porque você começa a dizer para ela que a árvore só é verde, né, que a grama é só assim. Isso é muito louco, porque a gente teve aqui um dos primeiros participantes do programa, eram 2 artistas, o Otis e o Magenta. O Otis, inclusive, um grandíssimo artista, fez já projetos maravilhosos aí para eventos, inclusive para 3M, que você citou. E ele falou que e ele é daltônico. E ele Então, usa muitas cores, e ele disse que na escola demoraram muito para diagnosticar uma criança daltônica. As pessoas viam ele pintando a árvore, sei lá, de laranja, e falavam para eles: "Ah, mas tá errada a sua árvore". Ele falou assim: "Mas por que tá errado?". Porque ele via igual. E as pessoas não conseguiam diagnosticar, sabe, tipo, e ele falou assim: "Tá bom, mas". E outra, né, óbvio, ele é daltônico, mas por que que ele teria que pintar a árvore de verde? Por que a dele não podia ser laranja? isso mesmo. É, a Porque você vai limitação, para o né? Canadá, as folhas são laranjas das árvores, né, aqui no Sim. Brasil nem tanto, mas azul, folhas azuis e tal. Então a gente tem muito isso de certo e errado. Exercícios que você se permite errar, porque a gente quer errar. O que é errar? É ruim errar? A gente tem algo colocado assim, a gente foi ensinado, todo mundo, que você tem que acertar 90 todas as vezes, sempre. E quando você erra, há sempre ou a cobrança, ou a punição, ou a imputação de culpa. Sempre tem um raciocínio negativo sendo colocado a isso. Só que você vai crescendo, e pelo menos a experiência que eu tenho é que todo mundo vai começar a contar pra você que, cara, isso aí é tentativa e erro. Só que você não tá preparado pra errar. Porque toda vez que você erra, você tá tipo, puta, errei, meu Deus, e agora já era, acabou, eu não sei o que vai dar, sabe? Então, assim, a gente não tá muito pronto, na minha cabeça, pra lidar com essa perspectiva do que você tá colocando, que justamente pra gente chegar num consenso maior, talvez muitas pessoas erraram um monte de vezes durante muito tempo pra você chegar lá, né? Sem dúvida, acho que o mais importante é o Com pensamento certeza. contrário. Eu errei. Eu parto do pressuposto que ninguém erra por querer. Essa é a minha primeira cabeça. Ninguém erra porque ninguém quer errar, vai lá e erra. Você errou, sei lá, primeiro, por que que você errou? Porque pode ser que, se for dentro de uma empresa, os processos estão dificultando a pessoa entender e por isso ela errou. Outra, errou? Tudo bem. Como consertar? Por que que você errou? Vamos tirar daí a lição que a gente precisa tirar e para melhorar. Mas essa é a grande questão, né, o porquê errou. A gente tem essa cobrança muito grande que errar é ruim. Mas, de fato, se a gente pensar, se vocês fizerem aí uma retrospectiva na cabeça de vocês, o que vocês aprenderam e quanto vocês inovaram por causa de um erro?
Porque, de fato, Verdade. pessoal, assim, a gente falando lá do Thomas Edison, a gente conhece o cara por 3 patentes, mas ele deve ter umas 1000, e tem com certeza, a gente já pressupõe que não pode errar, quando na verdade ninguém nasceu e saiu andando sem cair, Claro, certo? certamente. Então, assim, e aí começam as questões da criatividade, porque a pessoa, não estou dizendo que isso é um fato para todos, mas por medo, às vezes, por medo de errar, não tenta, né? É verdade. E É verdade. trabalhar essa frustração de tentar e fazer de novo e descobrir novas coisas e de inovar. Porque o erro permite a inovação. Sim, sim. Desculpa, você quer falar? Eu tô aqui. Não, por favor, é que agora o Diego vai falar que eu tô muito preparado para essa conversa, porque eu já tinha levantado que você falou de Thomas Edison, também aprendi no meu cursinho Express, que tinha uma frase dele, que foi atribuída a ele, pelo menos, não sei se é dele, mas que colabora totalmente com o que a gente tá falando agora, que ele fala assim, que dizem que ele falhou muito antes de ele conseguir acertar a lâmpada, e ele fala, eu não falhei, eu apenas descobri 10 mil maneiras que não funcionam. É verdade. E quando eu tirei essas 10 maneiras que não funcionavam, ela funcionou. Era simplesmente isso. E que provavelmente essas 10 mil maneiras ele descobriu outras coisas, né? Claro, não foi uma descoberta não aproveitável, né? Eu creio que sim, ele deve ter aproveitado Com muitas certeza, coisas com que a certeza. gente, né, Talvez nem saiba, se a né? gente for estudar, mas se a gente de repente for mais a fundo, a gente vai descobrir que de fato ele usou, né, Sim, de alguma forma. Sim. Então, isso já é uma coisa que a gente já começa a tolir a criatividade. Então, assim, um exercício é praticar errar, praticar viver no mundo beta de novas expectativas, claro. É lógico, meninos, que quando você volta para o mundo real, sociedade, coisas que são impostas, né? Tem aí e aí a grande ciência, né? Como que eu estimulo o meu filho, mas imponho limites? Como eu estimulo a minha equipe, mas dou lucro, né? Que aí são os grandes desafios Bem para todo colocado. mundo. E aí, de novo, eu conto para vocês que, para mim, a resposta de tudo é você ter um propósito muito claro de onde você quer chegar com aquilo, né? E não desistir. A gente tem que ser muito resiliente. Inclusive, nas empresas, a gente costuma ter avaliações de desempenho, né? Sim. E tem uma palavra que é essa de resiliência, que uma vez usaram para mim numa avaliação, e eu falei, caraca, como que uma pessoa que trabalha aqui em inovação não é resiliente? Não pode. Certo? Eu Claro, tenho que ser resiliente. claro. Tá na essência de uma pessoa de criação isso. Porque se eu não for resiliente, se eu desistir, Você né? assim, você não serve pra coisa, né? Se você talvez, sei lá, né? Não quero generalizar, mas talvez se você desiste na primeira ou na segunda ou na quinta tentativa, porque eu tenho certeza absoluta que pra você chegar onde você chegou, fazer os projetos que você faz, liderar a equipe que você lidera, eu tenho certeza que você errou centenas de milhares de vezes e errou de novo e tentou e não deu certo outra vez e assim até que uma hora, beleza. Aquela ideia do Thomas Edison, você excluiu todas as outras formas de não fazer, e aí beleza, agora deu certo, né? Então... isso mesmo, e com uma forma mais inovadora. Agora, o que é bacana dessa questão da gente ir tentando, e aprendendo e reaprendendo, porque criar o processo de reaprender e desaprender é muito importante. A gente tem que ser muito humilde. Peraí, você já falou conceito. umas 2 ou 3 vezes, talvez mais, sobre desaprender. Quando você fala isso, é justamente tentando evocar aquele sentimento. Aí talvez até um pessoal mais velho, que é aquele cara meio cabeça feita, aquela mulher mais cabeça feita, tipo, eu já sei. Vou dar um exemplo categórico. Meu pai. Meu pai é um cara que ele é o seguinte, meu pai tem 64 anos. Exato. Evocou o pai. 64 Peraí anos. que eu vou montar o divã. Ele manda assim, ô pai, você não sei o que, conversando com ele, isso, aquilo, política, religião, qualquer coisa. Aí ele vira e ele do alto dos seus 64 anos olha pra mim e fala assim, eu tenho 64 anos nas costas, já aprendi tudo que tinha pra aprender, não tenho mais nada pra aprender, não tenho mais nada pra não sei o que, não quero não sei o que, nanana.
O que demonstra pra mim, é meu pai, mas demonstra pra mim uma certa arrogância, porque pera lá, a gente vive aprendendo a vida inteira. Os grandes pensadores humanos sempre se basearam nessa frase. Eu tô aprendendo até o último, eu não sei nada, eu tô só aprendendo. E o cara era um ponto muito fora da curva. Então nós, réis mortais, com certeza, assim, fatalmente estamos aprendendo o tempo inteiro. Então assim, é mais nesse sentido justamente de você não fixar a sua mente do tipo, eu já fiz uma faculdade de publicidade e propaganda, não preciso aprender mais nada, eu sei, eu sou publicitário, eu trabalhei na área, eu tive uma agência, então eu sei de como a banda toca. E é nesse sentido que você está querendo dizer, realmente ter a humildade de poder desconstruir esses pensamentos? Sim, isso é muito importante no processo criativo. Voltando no exemplo da graminha, porque eu acho que é didático para todo mundo, né? Beleza, tamo nele. Tipo, isso não é uma grama, ou isso é uma grama. Por quê? Vamos voltar na história das crianças, porque a gente usa aqui o exemplo de criança, de graminha e tal, porque eu acho que é mais fácil mesmo. O porquê, eu não estou perguntando o porquê, porque eu estou desconsiderando. Então, quando o seu pai fala, eu já fiz isso, eu aprendi que é assim. O quê? O que você aprendeu? Por que você aprendeu? Onde você errou? E aí a gente começa a entender se aquilo hoje, ou naquela situação específica, vai fazer sentido. Justo. Você pode até considerar que o que ele está falando, e eu acredito que sim, que ele tem uma sabedoria que a gente precisa levar em consideração, que pode ser que hoje, para uma determinada situação, aquilo não vai funcionar, né? Uhum. Mas é muito difícil você desapegar desses hábitos. Muito difícil. Outro dia, recentemente, o Nizam Ganai estava fazendo uma apresentação para Tetra Pak. Ele falou que para ele era um exercício muito difícil essa questão de criar novos hábitos e que ele precisava mudar uma oração do Pai Nosso e ele não conseguia. Não conseguia. E ele falou assim e ele deu um exemplo assim: se propõe a todo dia começar a calçar sua meia do lado esquerdo. Se você todo dia calça sua meia do lado direito, até você mudar esse hábito, começar a colocar sua meia do lado esquerdo, cara, é muita desconstrução. Entende? É verdade, faz sentido. Alguns exercícios que eles passavam para desbloqueio criativo era exatamente assim: escova o dente com a mão esquerda, se você é destro, obviamente. Isso. Toma banho com a luz inteira apagada no breu. Porque isso vai te obrigar a pensar de uma forma diferente, porque você tem que sair da caixa. Você não é mais normal para você. Você sai do normal. E quando sai do normal, segundo eles, você cria novas cognições. E aí isso vai te desenvolvendo. Sabe? Digita o exemplo do ao contrário o exemplo do Covid. Teclado. Sim. O exemplo do Covid, gente. Sim. Quanta coisa a gente desenvolveu que as pessoas não acreditavam. Teve que fazer, né? A gente teve que fazer, teve que desconstruir, dizer, a gente estava conversando no começo da reunião, né? Dizer que eu podia fazer um evento online. Como assim? Exato. Quantos e quantos. Quantos e quantos escritórios que tinham gente ali, talvez caras que mandavam em tudo ali, que eram os mais altos caras, falaram, não, isso nunca funcionaria remotamente. Você precisa estar com a equipe aqui. Até precisar funcionar, né? Até não ter outro jeito. E isso é tão legal, claro que tá um pouco fora do tópico aqui, mas só para comentar, isso é tão interessante, porque antigamente você estava em uma empresa, você estava condicionado a contratar alguém que morasse próximo, na mesma cidade, ou então você ia atrás de um talento fora da cidade, você tirava ele da cidade dele, trazia ele para São Paulo, para o cara ficar longe da família, ficar longe do convívio social dele total, e expunha ele a uma nova cidade para ele ter que entrar no seu escritório e fazer uma coisa que ele poderia fazer da cidade dele, perto da família dele, de uma forma mais confortável, talvez por um salário menor, ou pelo mesmo salário, mas ele teria uma condição melhor ali de vida, e não faz mais sentido nenhum, cara. E não faz mais sentido. Agora... Pode falar, sim. E assim, eu concordo super com você. Umas coisas assim que mudaram, é que vocês vão falando, eu vou lembrando de situações, né? Outro dia ligou um cara para mim, um colega, uma pessoa muito querida, pedindo indicação de um arte finalista. Não, eu preciso de um arte finalista aqui, na fábrica. Falei, por quê? Por que você precisa de um arte finalista aí na fábrica? Agora com o Covid, o cara precisa estar aí. Porque eu quero treinar, tá? Eu falei, mas você quer uma pessoa para você desenvolver? Não, eu quero uma pessoa que já sabe fazer uma arte final. Eu falei, cara, e por que ele não pode estar longe de você? Porque como é que eu vou fazer? Por que você não contrata esse cara por job?
Por que você não vê na América Latina quantos artes finalistas que você pode contratar por job e que pode trazer novas percepções? E aí que de novo, vamos voltar na criança, que te provoca, que te cutuca, que te pergunta, que te fala, mas por quê? Mas por que isso? Né? Sim. É muito louco, porque tá no nosso dia a dia, e de novo, meninos, eu sei que eu tô sendo repetitiva, a partir do momento que se você tem um colega, o exemplo do seu pai, e você começa a questionar por quê, mesmo que seja de uma forma construtiva, a pessoa se retrai, e aí já acaba todo o nosso processo criativo. Sim. Mas sabe por quê? Exato, porque muitas vezes ela nem ela sabe não o porquê. sabe. A maioria das vezes não sabe. Por quê? Porque eu Porque sempre fiz assim. é porque sim e porque não. Essa era uma das coisas que mais me indignava a vida inteira. Vamos fazer isso? Não. Por quê? Por que não? Como? Não, me fala. Cara, não vamos fazer isso porque cara. Vamos comprar um videogame novo? Não. Por quê? Porque é caro, não temos dinheiro. Beleza. Vamos comprar um videogame novo? Não, por quê? Por que não? Não, como assim, por que não? É caro. Sim, e se conta que é caro, você vai arrumar um jeito de ganhar dinheiro para comprar seu videogame, né? Exato. Ou porque eu tô cansado. Então, é por aí. O processo assim, eu acho que não tem muito segredo, a questão é disciplina mesmo, e é você se propor a fazer, né? Você se propor. Deixa eu trazer um raciocínio aqui, porque a gente tá falando de forma muito conceitual, especialmente aí da parte de criatividade, da parte de dom, da parte de ser algo treinável, enfim. Falamos um pouco aqui de bloqueio, de como tentar evitar esses bloqueios, tentando desfazer as coisas da maneira mais condicionada possível, né? Enfim, agora, tudo isso, Kátia, você que trabalha com isso, você que vive o dia a dia do desenvolvimento da coisa ali, como conciliar a espontaneidade advinda da criação, o desenvolvimento que a criação é permeado com as entregas que você tem que fazer, com os prazos que você tem que dar, enfim, você está trabalhando numa multinacional, você trabalha para alguém que vai cobrar alguém, que vai cobrar alguém, que vai chegar no cliente, que vai querer um resultado, que, como você disse, que tem que dar lucro, que tem que ser funcional, que tem que ser bonito, e que, no fundo, que tem que ser condizente com o que você acredita falando de design, para um design eficiente, para um design agradável, para um design bonito, para um design funcional, enfim, como conciliar tudo isso e trazer isso para o mundo real? Porque deve ser um dos desafios aí, deve ser isso aí, ou não? Então, é um desafio, mas assim, eu tenho uma forma de fazer, né? E que tem funcionado. Primeira coisa que eu já falei para vocês é essa questão de um propósito, né? Deixar claro para as pessoas o que elas querem, o que elas estão fazendo, e entender se aquilo está dentro da natureza dela. Então, lembra daquela história da NASA? O presidente Kennedy foi visitar a NASA e ele passou pela faxineiro e se apresentou e falou: "Oi, eu sou o presidente Kennedy. Quem é você? O que você está fazendo aqui?", né? O faxineiro falou: "Oi, eu sou fulano, faxineiro, estou ajudando a levar o homem para a Lua", né? Então, essa coisa do propósito, ela é muito importante. A segunda, para mim, é assim: deixar as pessoas trabalharem de acordo com a natureza delas. No que você é bom, Diego? Isso é um ponto. Eu sou bom em fazer análise de planilha, cara. Então, vá fazer análise de planilha. É isso. E, no meu caso também, ter pessoas completamente diferentes de mim. Aí tem uma questão da Kátia, eu gosto de sair da zona de conforto o tempo todo. Então, para mim, a diversidade é fundamental. Fundamental. Dá certo o tempo todo? Não dá certo o tempo todo. Eu já contratei gente que, infelizmente, eu precisei demitir. Para mim foi muito difícil demitir essa pessoa, porque era uma pessoa muito querida, muito boa profissionalmente, que o propósito de vida dela não era aquilo que eu tinha para oferecer para ela.
Então, dentro das habilidades dela, ela não estava, ela não ia se ajustar, ela ia sofrer de trabalhar ali. Agora, a partir do momento que eu tenho uma equipe diversificada em idade, em gênero, em sexo, e eu não estou falando isso para ser politicamente correta, Sim, sim. tá? É fato. Eu tinha essa pergunta anotada aqui, ó. Ambiente diverso, se ele ajuda na criatividade. A real é que isso acontece comigo porque eu sou geminiana, tá? Aí, entendi. A explicação é essa. Eu acho que porque Entendi. Eu gosto de gente muito diferente de mim, eu sou curiosa, né? O cara diferente me estimula, né? Entendi. E tem gente que não, tem gente que gosta de um cara que pensa igual a você. Eu vou viver com uma pessoa igual a mim para não me trazer problema. Sim, né? sim. É um pensamento bem comum, né? É um lugar bem comum esse, inclusive. O cômodo, né? É o cômodo. Enfim. Então, assim, não existe uma fórmula mágica, né? Mas continuando, então eu tenho algumas fórmulas que e outra coisa que uma vez eu vi uma pessoa falando e para mim foi e até é meio assim, é muito legal quando as ideias fazem sexo, porque elas procriam. Então, você trabalhar de forma colaborativa com pessoas diferentes por um propósito único, cara, não tem como dar errado. Não tem. Eu tô na Tetra Pak há muito tempo, já trabalhei em outras multinacionais e tudo, mas enquanto, né, nessa responsabilidade de liderar um grupo, né, para mim sempre funcionou. Sempre funcionou e até hoje funciona. Claro, novamente, tem algumas questões de, naturalmente, eu gostar de pessoas que me complementam, de ser curiosa, de dar espaço para as pessoas, mas eu tenho que ter, dentro desse universo de pessoas, eu tenho também, nesse propósito, eu tenho metas que a gente precisa atingir. Então, quando a gente trabalha e consegue entender a estrelinha que cada um né? Qual é a habilidade de cada um da sua equipe, em que momento você precisa pedir ajuda para uma equipe do lado e tudo, e você determina metas, explica por que essas metas existem, por que você quer ter uma taxa de sucesso para lançar um produto para um cliente, porque também, Diego, eu vejo muito acontecer, e vejo isso acontecer na empresa que eu trabalho hoje, o povo cria meta sem sentido. Claro, eu quero vender 200% a mais em 15 dias. Porra, eu também quero, né? Mas não dá pra fazer isso. Né? E uma coisa que eu falo para minha equipe, e eu sou muito difícil de trabalhar, viu, Diego? Eu sou uma pessoa super crítica, perguntadora e crítica mesmo. É assim, eu entendo que a partir do momento que as pessoas entendem a importância daquela meta e que ela entende que aquilo é importante para o negócio e que ela se sente dona daquilo, porque eu falo que cada um é dono da sua vendinha. Se você é o cara do copy, se você é o cara da criação, se você é o cara da finalização, cara, eu não quero saber, a vendinha é sua. Você tem que cuidar da sua vendinha, né? E tendo isso muito claro, você tem pessoas autônomas, felizes, produtivas e inovadoras, porque os caras, eles se estimulam, entendeu? Kátia, mas não é possível, porque você tá... Não, porque assim, você tá descrevendo uma situação de liderança muito altruísta. Isso funciona na prática? Eu tô admirado, porque é interessante a forma que é. Eu concordo com tudo que você tá dizendo ali de verdade. Eu acho que é perfeito você ter esse sentimento de pertencimento, você tá comprado na causa do que você tá trabalhando, você ser realmente a pessoa que tá ali, tipo, puta, eu sou um bom apertador de parafuso, eu vou botar você pra apertar parafuso. Eu não vou botar você pra embalar caixa, você não vai ser um bom embalador de caixa. E tudo isso é um nível, de um lado, de avaliação criativa, de avaliação de entrega, somado a uma logística de entregar tudo, o resultado de maneira categórica, do jeito que você precisa, visando o lucro, de maneira a empresa conseguir crescer. E paralelo a isso, é um nível de gerenciamento de pessoas, de seres humanos, inacreditável, porque... Eu, Diego, sei que você trabalha com muitas pessoas e tem muita gente
que responde direto a você, que tá logo ali, que fala... Então, assim, eu sei que você tá ligada ao mesmo tempo em 500 pessoas, tudo junto. Então, assim, é muito, me parece, tá? Tô falando aqui da minha visão de fora, que não enxergo lá de dentro. Muito surreal a sua descrição. Funciona de fato, porque é muito impressionante. Eu não tô duvidando, eu tô impressionado, você entendeu? Funciona. Claro que tem uns momentos de pauleira, né, Diego? Sim, esse ano foi um ano muito difícil para todo mundo, né? Então, eu vivi situações aqui de começar a reunião e a pessoa, bom, vamos começar, como é que tá todo mundo, né? A gente tem esse hábito de começar a reunião, e aí, como é que você tá, né? A gente tem esse quebra-gelo, e a pessoa fala, cara, não tá nada bem, e começa a chorar, e você ter que todo dia resgatar a pessoa, que você não quer perder, né? Eu não quero perder. Mas, Diego, é muito isso de você acreditar na pessoa, né? Talvez, brincadeiras à parte, talvez até seja uma questão de dom, né? Assim, essa parte de entender qual é a estrela que a pessoa nasceu e de fazer tudo, mas eu consigo dar essa resposta para você com a maturidade que eu tenho hoje, com a equipe que eu tenho hoje. Talvez se você tivesse feito essa pergunta há 15 anos atrás, que eu trabalhava numa produção, tal, eu não tivesse hoje essa clareza de como as coisas funcionam. Rodrigo Naga no chat levantou uma bola. Desculpa te cortar, é só pra aproveitar que você já responde de outro. Imagina. Dom ou empatia? Ou realmente chegar num nível de conseguir se colocar no lugar daquelas pessoas e aí sim partir, a sua decisão partir daí? Essa é a gestão real, cara. Essa é a gestão real. Quando você faz isso, é a gestão de verdade. Então, pode ser, eu acho que é um misto. Porque assim, primeiro, isso eu falo muito para o pessoal quando eu dou workshop e discuto nas reuniões. Primeiro, nós somos seres humanos, ponto. Você tem que ser tratado, você tem que tratar alguém como você gostaria de ser tratado. É fácil fazer isso? Não é. Tem dia que, tipo, você fala, cara, não, já te expliquei isso 15 vezes, você não está entendendo. E aí você tem que ter maturidade para desligar o telefone, dar uma volta e falar, cara, vamos tentar de novo e vamos entender de novo o que está acontecendo, porque alguma coisa está acontecendo. Né? Por que a pessoa não está entendendo? Outra coisa, e de novo aquela questão da humildade, de você entender que aquele ser humano é tão capaz quanto você, mas ele tem diferentes valores, diferentes bases, informações, referências, sim. enfim. Então, assim, eu tive um chefe que foi na porrada e eu fiquei 1 mês no trabalho. Porque para mim não funciona. Simples assim, Diego, para mim não funciona. Se eu vejo uma pessoa que eu vou trabalhar e que não me inspira, que não tem essa empatia, como vocês disseram, que não pensa como eu não vou trabalhar com essa pessoa. Se eu não vou trabalhar numa empresa que, por mais que seja capitalista, né? Porque a gente, no final do dia, a gente quer ganhar dinheiro. Claro. Mas que não tem uma responsabilidade social, ambiental. Eu não sei, por exemplo, eu já fiz embalagem para cigarro há muitos anos atrás, tá? Interessante. Eu trabalhava numa empresa de embalagens e a gente oferecia e tinha cigarro. Mas você escolhia as fotinhas que tinha lá no fundo lá? Não tinha isso naquela época. Com certeza. Tinha foto de pé caído? Não tinha, né? Nessa época? Não tinha. Era o glamour puro nessa época, era glamour puro. Era venha para o mundo de Marlboro, né? Era por aí. Então, assim, mas isso foi maturidade. Talvez naquela época eu não parava para pensar. E digo mais, eu me incomodo muito de eu colocar, de algum cliente vir para mim querer dourar a pílula de mostrar uma foto com baita pelo de que o produto é super gostoso, de que é um produto premium, quando na verdade não é. Porque eu sou designer, eu trabalho para o ser humano. O ser humano é o que me move, sou centrada nele. Então, se eu não aplicar isso com a minha equipe, né, se eu não aplicar isso no meu dia a dia, aí é contra a minha natureza. E aí eu acho que é o dom das pessoas serem felizes no que elas fazem. Você fala assim, você mesmo comentou, eu trabalho pra caramba.
trabalho. Muito, Não, muito, muito. não tenho nenhuma dúvida disso. Sou feliz? Sou feliz. Também O não cara tenho deve dúvida morrer. disso. Entendeu? Então, assim, é tudo perfeito? Minha equipe tá feliz o tempo todo? Não, não tá. Eu tô feliz o tempo todo? Não, não tô. A gente briga. A gente sai de uma reunião chateado um com o outro. A gente revê, tenta fazer diferente, muda o tempo todo, né? Ou às vezes vem alguém para mim e fala, cara, você muda o tempo todo, resolve o que você quer. Mas você está se sentindo evoluindo porque eu tô mudando o tempo todo? Então, assim, a gente briga também, a gente discute, a gente se questiona, mas no fim do dia, o mais gratificante para mim, apesar de ser muito importante o salário, eu ver uma apresentação de uma pessoa da minha equipe. Aconteceu essa semana que passou, tem uma premiação na Tetra Pak, e eu falei para o pessoal, ó, vamos escrever uns projetos, mas eu vou ver a apresentação só na hora. E ver o cara apresentando um projeto, uma pessoa que entrou na minha área e não tinha curso superior, que não conseguia se comunicar porque era muito tímido, e ver que o cara tá nervoso, mas o cara apresentar o trabalho, e eu ficar super emocionada de ver o cara apresentando o trabalho, entendeu? Então, assim, pode ser empatia, pode ser dom, pode ser, eu acho que é maturidade, né? Mas é assim que eu trabalho. Agora, A Kátia de pode ser que talvez amanhã eu 15 mude. anos atrás, talvez não fosse dessa maneira. Não era, Diego. Talvez não fosse, não era. Não era até porque eu trabalhava na produção e a gente não podia errar. Imagina eu colocar uma grama, sei lá, sumir a palavra glúten, ou sumir que ali tinha vestígio de alguma coisa numa embalagem, e a gente imprimir 2 milhões de embalagem, alguém se intoxicar porque Sim, tinha morreu uma glúten. pessoa por conta disso, sei lá, é um negócio Então, absurdo, né? Eu então tive não podia errar. Então, por isso que eu falei várias vezes aprender, porque para mim, voltar a trabalhar com criação e foi muito doloroso. Eu chorei muito, viu, para desaprender. E choro até hoje. Eu tinha um Choro até professor hoje. que ele falava uma frase que era muito pesada, mas eu achava engraçada. Pessoal que tá ouvindo isso aí, me perdoem pela frase, não é de minha autoria. Que ele falava assim: o difícil de ser publicitário é porque quando você é médico e você comete um erro, o seu vestígio some, né? Ele é enterrado. Quando você é publicitário, isso fica vinculando na mídia pra sempre e acaba com o seu nome, cara. O cocô na casa do Pedrinho não some nunca mais, o cocô na casa do Pedrinho. Mas eu tinha. Isso é fato, é Pode falar, fato. desculpa. Não é fato. Já era, né? Sim. E cada vez mais, tá nas redes sociais, tá todo mundo vendo. Tá público pra todo mundo. O Diego começou esse bloco, né, que a gente conversou agora, perguntando como conciliar espontaneidade e prazos. E eu tenho uma pergunta para fazer assim, porque imagino quando chega a necessidade para vocês, sempre é dito um outro termo em inglês, é famosíssimo, chama brainstorm, que as pessoas fazem. Eu queria saber o que é isso e como fazer para ele funcionar de fato. Eu tô sentindo que tem gente aí querendo explorar o seu conhecimento pra aplicar no Mas, trabalho. Eu tô sem dúvida sentindo alguma, isso. eu tô aqui para Assim, isso hoje. só comentando. Porque Eu brainstorm nem. ele é um processo criativo, É, certo? é um toró de parpite, né? Toró de parpite. Vamos começar. Vamos vir aqui, até é legal você usar essa palavra bonita em inglês. Vamos usar uma técnica que a gente chama de linguagem do amor. Ó, vou te ensinar umas técnicas aí, hein? Olha lá, olha lá. A Caraca. linguagem do amor é você falar com o coração, né? É você falar para uma criança explicando. Mas, realmente, a chuva de ideias, o toró de palpites, né, é uma ferramenta muito conhecida e muito legal, né. Então, o que que é? Você, basicamente, explicando a ferramenta, você tem um problema, então você discute, né, e fala, vou dar um exemplo legal. Precisamos criar um nome pra live com a Kati, tá? Legal. Vocês que conhecem a Kati, que nome vocês acham que vai dar? Sobre o que a Kati vai falar? Vai falar de embalagem, então vamos lá, embalagem. O que mais que ela pode falar? Ela pode falar de criatividade, ela pode falar de estética, e aí a gente começa, e o toró de palpite, ou a chuva de ideias, é legal de ser feita com várias pessoas, novamente aqui, diversidade de tudo,
E aí a gente vai colocando essas palavras sem preconceito, sem tentar entender o que aquela palavra quer dizer, vem na cabeça. E aí é muito legal que se você conduz muito bem uma chuva de ideias, cara, começa a vir umas palavras na sua cabeça que você nem sabe por quê. Sabe quando você entra naquele êxtase de sair falando, né? Quando o papo tá legal. Então, basicamente é isso. É uma chuva de ideias. Então, aí a gente tem uma série de ideias ali, e aí a pessoa vai usar essa chuva de ideias como ela quiser. Então, por exemplo, então eu tenho assim 1000 palavras que podem me ajudar a dar um nome para a live, mas agora eu vou, sei lá, priorizar, achar que faz mais sentido, e aí você pode adequar com outras técnicas. E existem milhões de técnicas, eu acho que eu estou chutando aqui milhões, mas eu acredito nisso, de técnicas de chuvas de ideias diferenciadas. Tem uma ferramenta hoje que chama decisão relâmpago, que nada mais é que uma chuva de ideias planejada. Você começa dizendo, faz uma chuva de ideias de tudo que tá dando, que não dá certo, que te puxa para trás. Faz uma chuva de ideias de tudo que tá legal, que te puxa para frente. Faz uma chuva de ideias da combinação disso, entendeu? Então é isso aí. É o tal do toró de parpite. E eu gosto de falar, desculpa, mas eu acho legal até falar toró de parpite, de Eu vou começar a usar. optar, porque é palpite, vai ali. Eu acho que o mercado da criatividade de uma forma geral, seja ele de publicidade, seja ele de rádio e TV, seja ele de design, eles importam muitos termos em inglês. O que, beleza, é legal. Mas eu acho que toró de palpite é bem mais legal que brainstorming. Parpite, tem que ser toró de parpite. Parpite é mais legal. Parpite, então, assim, sabe, que nem você falou, chuva de ideia é bem mais da hora do que esse negócio de brainstorm. Ô, cara, deixa eu perguntar uma outra coisa. Você vai falar, Van Clay? Manda lá. Vou finalizar aqui só porque tem um cara que eu gosto e até perguntei disso porque ele tem uma forma muito interessante de fazer isso, que é o Murilo Gun. O Diego fica me zoando porque eu gosto do Murilo Gun, que ele é um cara criativo, e ele estava contando sobre criatividade e brainstorm, e ele falou que tem um grande problema, que é o que a gente conversou lá no começo, que é medo de errar. Muitas vezes você chama o brainstorm e as pessoas têm medo de falar a primeira coisa que vem na cabeça, a primeira ideia, e aquilo soa estranho, e aquilo soa errado, e não pode ter isso. Ele fala, cara, num brainstorm tudo vale. E uma técnica que ele usa que eu achei interessantíssima, ele fala assim, pessoal, temos aqui esse problema. Como dar o nome para a live que a Kátia vem fazendo do NFS? Temos esse ponto aqui, eu tenho 7, 8 pessoas, assim, eu quero o pior nome possível. Eu quero a pior solução possível de todo mundo, dar pelo menos 3 que sejam as piores soluções. Por quê? Ele fala assim, porque aí todo mundo começa a desestressar. E quando todo mundo começa a falar as piores soluções, eles perdem o medo de errar, porque já foi se falado absurdos. E aí eles ficam mais tranquilos para a hora que começa a valer, e eu achei isso muito interessante e prático. Cara, eu fiz um exercício essa semana com a minha equipe que eu amei. Antes do Diego fazer a pergunta, ela chama pré-mortem. Pré-mortem, ou uma morte prévia, vai. Né? Porque, na verdade, ela é do latim. Então, basicamente é assim, você tem um futuro negro. Então, você fala assim, cara, vamos lá, a nossa live tá dando super certo, os caras estão bombando, tudo, mas um dia eu fui infeliz e usei um termo que as pessoas não gostaram e me cortaram das redes sociais. Legal, então a gente tá lá, somos os melhores, a live tá bombando, cortou, ferrou, acabou. E aí? O que você faz? Então, eu fiz um estímulo desse essa semana com a galera. Primeiro, ficou todo mundo em choque. Cara, isso pode acontecer. Isso pode acontecer. Nunca pensei no pior. Mas na hora que o cara começa a pensar, mas por que isso pode acontecer? Aí a gente vê um monte de coisa que a gente não está vendo. E é muito importante nesse exercício, o que o Branco falou, que é sem preconceito. Coloca aí. Aconteceu porque a gente não planejou que isso podia acontecer. Aconteceu porque sou imbecil, sabe? Deixa falar, vai colocando. Depois que todo mundo passou por esse processo, a gente vem falar, vamos agrupar. E aí, cara, você vê que as pessoas pensam muito próximo. Sabe aquela coisa do
consciente coletivo, Sim. ele tá ali, porque as pessoas estão vivendo juntas ali naquele grupo, né, basicamente. Então, assim, foi um exercício que eu aprendi num curso da empresa chamado Evolve, que é para evolução da liderança. Usei, confesso que quando eles aplicaram comigo não teve tanto efeito, mas quando eu apliquei com a equipe, eu falei, caraca, isso daí é fantástico. E aí que tá, outra coisa de ferramentas, né? Cara, não adianta você aprender a ferramenta e não testar, né? É verdade, é Ah, mas verdade. eu não fui tão treinada assim. Cara, testa como você entendeu e depois você melhora, entendeu? E aí, de novo, vai melhorando o negócio, né? Mas mas isso nada mais é que uma evolução da chuva de ideias. Só Aham. que como você contou, com a pior situação O possível, né? cenário mais drástico, né? Mais drástico possível, que é uma coisa que aconteceu com a gente, né? Com a história da pandemia. Sim, claro, totalmente. Como que a gente se prepara? Porque a verdade é essa, né? Hoje, para a gente conseguir evoluir, a gente precisa sair da zona de conforto, né? É A partir do verdade. momento que você tá que nem a gente está agora, numa rotina de pandemia, cara, vem coisa por aí. Vem coisa por aí. E eu não estou falando nisso frustrada, eu fico feliz, claro, tirando a questão de saúde, consciência, né, das pessoas, enfim, mas assim, é muito importante a gente sair da zona de conforto, porque senão a gente não vai evoluir enquanto, né, ser humano e tal. Ficou meio poético isso, né? Mas vamos lá. Ficou, não, mas ficou legal, ficou bom. O que eu ia perguntar aquela hora era basicamente o seguinte: a gente falou justamente de várias coisas, algumas mais teóricas, outras mais poéticas, outras mais práticas. Mas uma coisa sempre pairou na minha cabeça. A galera sabe, né? A galera da live costuma. Eu já falei sobre isso várias vezes. A minha graduação é publicidade e propaganda, né? Então eu tenho alguma ideia, algum conhecimento nessa área aí. E uma das coisas que sempre fica confuso na minha cabeça, sempre ficou confuso, é o seguinte: como dar preço para coisas que envolvem criação? Lógico, eu sei que tudo é tabelável, eu sei que tudo tem precedente, então dá para você tirar a referência. Eu sei disso, ok. Mas eu quero dizer o seguinte: eu sou um ilustrador, beleza? E eu tô aqui fazendo meu primeiro quadrinho. Eu olho para mim mesmo e falo o seguinte: porra, eu não sou tão bom assim. Porque a gente é assim, né? A gente, você olha, tá fazendo o primeiro, eu tô aprendendo, eu não sou tão bom assim. Por mais que seu trabalho tenha ficado excelente, eu não sou tão bom assim. Eu olho pra isso e falo assim: eu vou cobrar a mesma coisa que o Alex Ross, o cara que desenhou os quadrinhos mais fantásticos sei lá, da DC. Não. Eu vou te devolver o elogio. Ótima pergunta, porque isso você não aprende na faculdade. Não. Ninguém ensina a Não precificar aprende. a porcaria do trabalho criativo, cara. Você não tem, porque se eu vendo um mouse, eu tenho uma tabela, eu tenho um mercado que regula mais ou menos quanto isso vale. Agora, pro criativo, ninguém ensina. Tipo, O assim, mercado. quanto cobra a hora homem? Sim. O mercado, beleza, você pode até ter. Mas o mouse, que você deu como exemplo, ele tem matéria básica envolvida. Então tem plástico, tem alumínio, tem ferro, tem não sei o que, tem fio, tem cobre, tem nylon. Dá pra tirar uma ideia de custo disso, pra fazer um cálculo de custo, etc. No caso do trabalho criativo, tá, beleza, eu até posso querer fazer um cálculo da minha hora, quanto ela custa, quantas horas eu usei pra fazer aqui, tudo bem. Mas, voltando àquele exemplo que eu tava fazendo, beleza, eu sou ilustrador, ficou pronto. Beleza, eu vendo isso por 50 reais, eu vendo isso por 100 reais, eu vendo isso por 10 mil reais, isso é uma obra de arte, isso não é uma obra de arte. Como pensar em uma forma prática de categorizar, de precificar o trabalho criativo, seja do ilustrador, de um designer, de um publicitário, de um cara de criação, enfim, de um filmmaker, não sei. Como? Então, Diego, essa é uma pergunta difícil, porque assim, primeiro que eu não faço preço, Você né? não trabalha com Eu preço. especifico, Eu vou te responder com base numa experiência talvez até antiquada, porque faz muito tempo que eu não vejo isso, mas é uma pergunta recorrente. As pessoas sempre me falam: se você fosse cobrar o seu trabalho, Exato. né, quanto seria e tal?
primeira coisa que um termo que você usou aí, que eu acho que não é uma obra de arte. Tá? A gente não é artista, a gente não está na galeria vendendo obra de arte. Legal, Então, legal. primeira coisa que eu acho por achismo. Outra coisa que pelo menos eu usaria, que para mim hoje faz muito sentido, que é o que a gente chama de hora homem, né? E é realmente a questão do tempo, né? Quanto tempo? Porque assim, para mim, de novo, as pessoas podem dizer diferente como que elas trabalham o processo criativo, mas o meu processo criativo é muito mais de input, é muito maior a pesquisa, diria que é um montão de pesquisa, médio de planejamento, né? E pouco de execução. Pouco de execução, sim. Depois que você Tá? tá com tudo pesquisado, toda a ideia delinear. Botar Sim. no papel é fácil, é isso que tá querendo dizer. Isso é verdade, porque você vai buscar inspiração, você vai buscar informação, você vai buscar coisa que não funcionou e que funcionou, como que isso vai, né, trabalhar. Claro, de novo, tendo muito claro qual que é o projeto, e aí você vai chegar no resultado final. O que acontece é que a gente precisa saber precificar e determinar esse custo de hora homem de acordo com qual é o roteiro, o briefing, qual que é o desafio do projeto, né? Se isso não está claro, é muito complicado. Porque o que eu vejo muito acontecer é assim, você recebe um briefing, aí você vai lá e fala pro cara, então é isso que você quer? É. E você faz e entrega isso. Aí o cara fala, mas, cara... Isso é algo de novo. recorrentíssimo, né? Isso. Vamos de novo. Então, a gente hoje usa uma prática que é assim, a gente determina, esse é o diagnóstico, antes de seguir, cara, é isso que você quer? É. Parece chato, mas a gente faz isso. É isso que você quer? É. Entreguei. Mas agora, isso que você está pedindo é novo. Isso não estava. Por quê? Porque senão, se você começa a fazer, agora coloca mais um claim, que é uma chamada na embalagem. Agora coloca, o seu produto vira um Frankenstein, detona tudo, você perde toda a semiótica, a gestalt que você lá atrás pesquisou e planejou, né? Mas eu estou fugindo um pouco da questão custo. Então, assim, para mim, é o custo da hora. E como que você calcula o custo da hora? Primeiro, você tem que entender qual é o seu custo real. Quanto custa você como profissional? Sua água, a luz, a energia, o seu tempo. Você precisa chegar num cálculo desse, né? Quanto que você quanto que é justo lucrar em cima da sua hora? Vai perguntar para os seus amigos, cara, quanto que é? 15%, 20%? Eu perguntaria, eu ia pedir ajuda para os meus colegas, não só designers, mas, poxa, eu sou parecido com um arquiteto, sou parecido, vai perguntar, né? Então, assim, eu iria por essa onda. Eu acho que a gente tem que ser justo, a gente tem que tomar cuidado com essa história de que, eu sei que não foi a sua intenção, mas de que eu sou uma obra de arte, eu sou um artista. Não, Sim, cara, eu vou entregar alguma coisa e eu vou fazer um cálculo justo para isso. Mesmo porque quem te classifica como uma obra de arte não é você, né? É de lá pra cá, não é daqui pra lá, né? Não é que o Picasso pintou e falou assim, tá aqui uma obra de arte. Não é assim, né? Agora, de novo, né, hoje o que é muito legal é a colaboração, a cocriação, né, por isso que a prototipagem, né, essa maneira de trabalhar, ela é tão legal, porque você testa, você vai experimentando, vai perguntando, as pessoas vão te dando input, então a coisa pode virar até chegar a esse nível de ser obra de arte, mas o que eu vejo em relação a mensurar essas horas é muito a prática. Então, por exemplo, se você fala assim para mim, Cátia, quanto tempo leva para o cara criar uma embalagem de um produto commodity? Ou quanto tempo leva para um cara criar uma embalagem para uma categoria nova? Eu, pela experiência, considerando que a gente já tem a forma da embalagem, eu já sei quantas horas o cara vai levar. É tão louco, Diego, que às vezes eu recebo um trabalho de uma agência, eu olho assim e falo, eu não falo, mas eu penso, às vezes eu até falo, foi estagiário que fez. É muito louco. Seja, pelo jeito da entrega, você já sabe. Já sabe. Ou assim acontece de vir um projeto de uma agência conceituada e eu falo, isso não passou pelo diretor de arte. Entendeu?
ou ver um Aham. design e falar: "Isso é de tal cara", mas porque você fica treinado, né, você acaba, cara, chega a nível de que no passado, a gente tinha que escolher fonte para desenho, e as fontes eram catalogadas, né, não tinha no computador a fonte, que nem hoje você instala a fonte, era um catálogo de fonte, Futura, né, Montserrat, Helvética. Eu sabia de cor, essa é uma itálica bold, corpo tal, 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 porque eu usava. Simplesmente isso, porque praticava, né. Sim. Então assim, pergunta muito, né, se você quer precificar, pergunta muito para os seus colegas, calcula real o seu gasto, leva tudo em consideração, né. Ah, minha luz, meu ar-condicionado, minha internet, calcula tudo, a ergonomia, o fato de eu ter uma cadeira legal para sentar, calcula tudo isso, né. O desgaste, ai, como esqueci, fugiu a palavra agora, quando vai deteriorando a ativo. Degradação. É, Não é essa fugiu. palavra. É, Desgaste? Não, não, é. Ah, ela veio e voltou. fugiu. É, para mim também, mas daqui a pouco ela vem. Conforme você vai usando, a tecnologia vai ficando obsoleta, tem uma palavra para isso, mas enfim, né. E entende também se você não vai sair no prejuízo, né, gente, porque não tem condição também de você trabalhar de graça. Agora, Diego, uma coisa que está acontecendo com a nossa profissão, que você não me perguntou, mas eu já vou te responder, Manda é lá. a tal da inteligência artificial, né, meu amigo, que Esse é um ponto. agora você tem aí uma agência. Outro dia eu vi uma matéria de uma agência russa, que já está no mercado há anos, não sei dizer, mas é coisa de 3 a 5 anos. E hoje eles descobriram, hoje não recente, isso eu acho que eu vi isso no final do ano passado, que é uma agência que usa inteligência artificial para desenvolver os logos. Uma empresa de gerenciamento de marca, o famoso branding, né. Uhum. Então assim, aí eu na hora que li essa matéria, eu passei para todos os meus amigos, né. "Olha aí, tá, não sei o quê". Tem gente que fica: "Ah, caraca, minha profissão vai acabar". Tem aqueles que surfam na onda, tem aqueles que metem a boca, falam: "Ah, isso não é tão bom". Cara, se não é tão bom, se isso vai acabar com a minha profissão, isso é muito louco, É muito louco. entendeu? Malditos russos, Aceita, vão aceita, aposentar É todos os muito louco. É publicitários. muito louco. Não, aceita mas faz todo sentido. E, Cara, mas Kati, isso mexe o Kati, mercado e se reposiciona, cara. Isso vem pra movimentar o mercado, de não, fato, sem claro, dúvida não tenha alguma. dúvida. Mas, gente, se vocês pensarem, se a gente pensar basicamente as agências de publicidade há 15 anos, eu vou chutar alto, há 15 anos atrás, tinha um fluxo de entrada, peças publicitárias para televisão, filme publicitário. Hoje em dia, televisão, nem se fala disso aí direito. Sabe, tiveram que reestruturar uma série de coisas para campanhas digitais, para a forma que os algoritmos entregam os resultados para você. Você tem tipo a quantidade de informação que você tem. Antigamente você ligava lá no comercial da TV Gazeta, o cara te mandava uma planilha por fax com uns números, umas estimativas chutadaça, né? Hoje, perto do que é hoje, Kátia, de que você abre o Google aqui, o cara te diz em que lugar da cidade o cara tá, ele dá o endereço do cara que tá assistindo o seu vídeo, praticamente, sabe? Tipo, é um nível de precisão, outro patamar, sabe? Não tem É como engraçado, comparar isso. no ramo que eu atuo, eles falam, né, que agora com as novas tecnologias estão surgindo para assim, cara, pessoa para planilhar, se você tá aí para fazer planilhas, esquece, cara. Isso aí a tecnologia vai matar assim, ó, fazer planilhas. Você tem que estar aí para dar soluções criativas. Dar soluções vai ser muito mais difícil de criarem uma ferramenta que vá ser criativa, de fato, para solucionar problemas. Imagino eu. E Pelo melhor menos que por inteligência enquanto. artificial ainda, né, porque imagina que se a gente pensar que um tabuleiro de xadrez, né, uma estratégia ali, e os computadores solucionam problemas, né. Então assim, Sim. é muito louco, porque não é assim, não estou dizendo que é certo ou errado, né, mas eu também tenho muitas reflexões, cada dia de uma forma, porque a gente recebe muita informação, né, ainda bem, Claro, isso é ótimo, né, por e sinal. que a gente fica às vezes meio pensando, falando: "Cara, como é importante a gente estar se conectando, atualizado, entendendo". Hoje, no começo da nossa conversa, vocês perguntaram o que eu já estudei e tal.
E eu comentei com vocês que eu estou fazendo arte terapia, né? Uma especialização. Uhum. E aí, por que eu fui para isso? Porque eu vi que se eu não me conectar com o ser humano, eu estou me desconectando, no dia a dia eu estou me desconectando, tirando a minha equipe ali, e eventualmente o cliente que eu falo, que não tem conexão humana comigo, e a minha família, alguns amigos, a gente está se desconectando, humanamente falando. É verdade. Então eu tô falando, você vai falar, por que você está fazendo essa pós-graduação no meio do nada, uma especialização nos finais de semana, perdendo seus finais de semana? Por quê? Porque eu quero me conectar de novo, porque, de novo, meninos, essa é a minha essência, tá? Aí, mas assim, mas me faz pensar, quando eu vejo inteligência artificial, quando eu vejo o pessoal postando, né, que faça o seu logo por R$50, né? Branding, aprenda branding, gestão de marca em 3 dias. Três Vamos usar dias. a linguagem do amor. Aprender branding em 3 dias é que nem aprender mercado financeiro em um curso de final de semana, né? Os caras estudam, tipo, 100 anos pra aprender o negócio e aí ele te vende um curso de um final de semana pra você operar a bolsa de valores, o cara é milionário. Então, e assim, Diego, eu falo para você com todo carinho, que eu não acho errado o cara ensinar por 3 dias, entendeu? Vou além. Você pode entrar num curso desse, entender dali o que te interessa, e depois se aprofundar, né? E você pode ver que aqui não tem nada a ver. Sim. Mas a questão é de que, assim, o que está por vir, né? Então, vamos fazer a morte prévia ali. O que está por vir? Onde a gente tem que ir? Né? Então, é um exercício, claro, é muita cobrança em cima de nós seres humanos, né? Mas é um exercício importante da gente entender, por isso que eu gostei muito até, da gente entender que, cara, aí, não adianta você criticar o cara que faz gestão de marca com inteligência artificial, porque tá aí, tá funcionando, e provavelmente o cara vai se ter é uma realidade, né? Entendeu? Então, assim, a gente precisa e talvez aqui eu volte a falar aquela coisa do aprender e reaprender. A gente precisa aceitar e entender, não fugir, não falar isso não funciona, não falar isso não é comigo, isso não vai chegar aqui. Não, cara, vai Sim, lá, sem dúvida. entende, seja curioso, é muito legal ser curioso, você aprende e conhece coisas, né, fascinantes. Mas eu fugi, né? Eu falo pra caramba. Não. Você tá no mesmo contexto, Inclusive, você dá uma dica perfeita. Busque informação. Vai atrás de seus amigos que trabalham com isso, vai atrás de pessoas que atuam em áreas similares à sua, pergunta ali como funciona, e aí você vai chegar num coeficiente. E além disso, precifique sua hora homem. O tanto de desgaste de material, tanto físico, de eletricidade, inclusive psicológico, né? Você tem que saber quanto tempo você gasta ali, o quanto te demanda de fato para precificar. Eu acho que foi uma ótima resposta. Não, sem dúvida. Você Depreciação. Depreciação, é isso. Não achou Desculpa, a palavra. É isso. A gente usa isso pra carro, né? Carro que fala, teve não sei quantos % de depreciação. É verdade, é isso mesmo. Mas eu acho que você foi precisa justamente por ter sido bem prática, né? Por ter olhar pra isso dizer que a gente tem que olhar pra isso de uma maneira mais prática. De fato, talvez não pensar como, putz, é uma obra de arte, ou tentar olhar para esse aspecto e tentar justamente pensar como eu sou um prestador de serviço, estou fazendo um trabalho aqui como um pintor faz, como um encanador faz, enfim, apesar de ser uma área completamente diferente, mas a teoria é mais ou menos a mesma, né? Funciona mais ou menos igual. E no final do dia, a gente precisa ainda do l'argent, do dinheiro. Sim, da evidente. mufufa, como dizia Mussum. Tem que pagar a conta, né? Entendeu? Então, se o cara lá é bom pra caramba, tal, a gente, cara, tem que sair do pedestal. A gente tem que ser humilde. Sempre, porque você precisa trabalhar e você vai precisar, talvez, né, fazer promoções, ser criativo, fazer pacotes, né, para fazer a coisa acontecer. Aí seja criativo. Então eu vou meter uma pergunta nessa sua toada aí. E quando o cara se acha artista? E quando o cara acha que o que ele faz ali é uma obra de arte? Como trabalhar com esses egos dentro da empresa? Porque cá pra nós, Kat, eu não tenho 3% da experiência que você tem e eu já vi incontáveis. Já.
também. Então, cara, sabe, acho que a gente vai entrar num mundo meio, de novo, vamos aqui para poesia, né? A vida ensina, meu amigo. A vida ensina. É O justo. cara vai levar umas lambadas, a vida ensina. O cara, um momento, ele pode chegar por cima, mas vai ser um momento que ele vai perceber que ele é chacota e todo mundo vai zoar o cara, entendeu? Então, assim, veja bem, de novo, tô falando por algumas coisas que eu já vivenciei, né? Então, assim, Sim. assim como mentira, arrogância, estrelismo, tem vida curta, na minha concepção. Claro que existem ambientes de trabalho que as pessoas usam isso a favor, né? Não vou citar, mas tem empresas que usam isso para Estimulam isso? Esse ego para ver se as pessoas, se todo mundo quer. canibalizar. Isso, existem, fato, existem. E eu acho que mais do que a gente imagina, né. Mas assim, de novo, num ambiente saudável e você entender se aquilo está fazendo bem para você e tudo, eu acho que é muito importante a gente dar o tempo para a pessoa, porque a pessoa uma hora ela vê que, claro, se aquele não é um ambiente assim, que ela está pisando na bola, né, e ela acaba sendo excluída, sabe, gente, acaba baixando a bola. Olha, já aconteceu comigo várias vezes isso. Não é fácil, claro que não é fácil, se tratando da pessoa estar do outro lado, né, imagina você pegar um cliente que é assim, né, acontece, mas para mim é você mostrar a que você veio, né. Ok, você é show, mas isso não é comigo, o meu papel aqui é esse, tô aqui para isso, não tô aqui para te bajular, eu não tô aqui para ser político com você, eu não tô aqui porque você é uma estrela, né. Com educação, sendo verdadeiro. Então assim, não tenho muito para dizer sobre isso com vocês, já passei por isso, claro, mas assim, não eu diria que graças a boas energias não perpetuou, esse tipo de pessoa, estrela com a gente não Acabou durando funciona não. pouco. Acabou durando pouco. Mas, realmente é muito complicado quando principalmente ele está do outro lado, né, como um cliente ou como Sim. um Porque chefe, né. pode acontecer tranquilamente, né? De você pegar, de repente, um cliente que é o. Você sabe com quem você está falando? Pra caramba, né? Vocês sabem, inclusive, que isso é muito interessante, me lembrou eu sempre tenho umas histórias, né, que vocês vão falando, eu vou lembrando. É muito importante, assim, a gente saber o que a gente quer. Isso é uma coisa muito difícil, né. Então, É. assim, o as pessoas trabalham comigo, às vezes, e assim, eu ajudo a encontrar o que elas querem, o dom delas, a que elas vieram e tudo. Mas a partir do momento que você sabe o que você quer, você tem que estar, sendo justo com essa necessidade que você tem, né. Então, assim, se eu quero trabalhar num lugar que me dá prazer, que as pessoas complementem o meu trabalho, que a gente some como equipe e não como indivíduo, né, eu acho que você começa a se proteger desse tipo de gente, né. Você tá querendo E que aconteceu o comigo. ambiente acaba não permeando esse tipo de pessoa. Eu acredito nisso, porque uma vez aconteceu assim, eu tinha um emprego, fui chamada para uma entrevista, e eu fiz a entrevista com a pessoa, cara, foi horrível, porque era uma estrela. E eu não tenho um perfil político, eu não eu quero que quem está ali comigo esteja feliz, a real é essa, né. E aí não rolou a assim, rolou a entrevista, mas eu saí de lá e veio um processo seletivo e a pessoa falou assim para mim: "Olha, e aí, a gente gostou de você, vamos continuar?" Eu falei: "Não, não vou continuar". "Mas por que você não vai continuar?" Falei: "Porque não me senti bem com a pessoa que me entrevistou". Imagina se numa entrevista eu não me senti bem, essa pessoa, me fez se sentir uma pessoa que eu não era, imagina eu trabalhar com ela. E eu fui muito verdadeira. Gente, passou 3 meses, essa empresa me ligou e eu fui trabalhar na empresa porque a pessoa tinha saído da empresa. E a recrutadora lembrou de mim e falou: "Cara, a pessoa saiu, ela não é mais". Então assim, a gente tem que saber o que a gente quer. Agora tem gente que gosta de trabalhar nesse meio, né.
Tem gente que adora trabalhar com estrelas, porque também se sente uma estrela. Mas aí tem que gostar, né? E não tem problema nenhum você gostar. Aí cai no que você tá falando. Você tem que saber o que você quer, saber o que você é. Ah, eu sou esse cara, eu adoro, eu tô aqui no meio dos famosos e garbosos e elegantes. Então é isso. É, Né? é isso mesmo. E às Fica mais vezes fácil. até se o cara tem esse ego todo, ele se acha essa estrela e de fato ele tem um conhecimento muito grande, você pode se submeter a ficar ali um tempo do lado dele, entender algumas coisas com ele e falar agora tchau, agora entendi, Ah, aprendi com você, me deixa eu sou a média das 5 claro. pessoas mais próximas comigo, adquiri um conhecimento aqui com você e agora eu vou aplicar em outro lugar porque não dá para conviver com isso. Que eu tenho É, dificuldade de eu conviver com isso, assumidamente, é muito difícil. Eu falo sempre isso para os meus meninos, assim, que eu aprendi muito com todos os meus chefes, com todas as pessoas que passaram pela minha vida. A gente tem que pôr uma mochilinha quando começa a carreira, né. Põe uma mochilinha e um cara vem um dia com um martelinho, outro cara vem com uma picareta, o outro cara vem com um iPod, e você vai colocando o que você quiser na sua mochilinha. Se você não quer colocar na sua mochila, você não coloca. Cara, e vai ter sempre um dia que você vai ter que puxar aquela ferramenta da mochila. A mochila mágica, porque você sempre vai aprender. Sempre, galera, qualquer conversa com qualquer pessoa, pra mim é muito gratificante. Às vezes eu vou nos clientes, assim, que o cara é cooperativa de leite. Aí você chega lá, aqueles normalmente homem, né, muito difícil, até agora é até legal porque a gente tem visto mais mulher e tal. Então os cooperados vão lá na reunião da cooperativa e tal. Aí você quando começa a vir esse empoderamento do tipo, o pessoal é do, sei lá, do interior, e eu sou da cidade grande, ou o pessoal, cara, você já leva uma porrada na cara, porque na hora que você chega por exemplo, os cooperados começam a falar, é tanta inteligência diferente da sua, é tanta sabedoria, que ali mesmo você já, se começar a encher, você já murcha. Porque o cara pode não entender de, sei lá, de gestão de marca, mas o cara manja pra caramba de como produzir e ter uma vaca leiteira, entendeu? Ou como manter o ano todo o abastecimento. Então, assim, Naquilo ele é bom, né? não existe. Em outras coisas também, né? Sim. O cara, às vezes. Então, assim, é surpreendente. E aí eu sempre. Assim, sempre não, mas já tive muitas vezes essa reflexão que às vezes eu tô cansada e vou para uma reunião com o cliente, mas eu evoluo, né, eu aprendo alguma coisa. O vizinho, enfim, né, é meio poético, mas é por aí, eu acho. Não, Eu, assim, com eu certeza, com vejo. certeza. Ô, galera, deixa eu falar um negócio aqui que agora que eu vi que faltam 8:45, você vê que sempre que é uma conversa interessante, o negócio vai muito rápido. A coisa acaba, né? Eu queria pedir pra você fazer as considerações finais aí, ô Valcinei, por favor. Cara, primeiro eu queria dizer que aula. Foi uma noite aqui, foi de fato uma masterclass de criatividade, publicidade e gestão, inclusive. Cara, tô impressionado. Eu não conhecia a Kate, foi um prazer conversar com você. Muito obrigado de verdade por você disponibilizar aí 2 horas do seu dia, uma hora que deve ser aí muito disputada pelas pessoas para vir falar com a gente. Foi muito bom, aprendi muita coisa. O Diego me zoa porque eu tenho um caderno do meu lado que eu escrevo as coisas no caderno e saí daqui com várias coisas anotadas, insights e ó, os nomes em inglês aí voltando e coisas para pensar, para colocar em prática e novas formas de sair da caixa, né? De fazer o nosso trabalho, mas não da mesma forma, fazer sempre de uma forma diferente, que no fim é isso que é a criatividade. Cara, muito obrigado mesmo, Kátia. Foi impressionante, assim, foi muito bom. Kat, eu Ah, vou aproveitar a deixa do branco para te agradecer pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, por você ter, desde que a gente conversou, você ter falado, não, vamos conversar, vamos trocar ideia. Dizer que de fato foi uma aula, porque, né, obviamente a gente sabe que você conhece demais do assunto, tem uma experiência prática, mas não só a experiência prática você tem, a experiência teórica, né, o conceitual, a experiência prática, mas tem uma visão muito humana das coisas, essa é a minha percepção.
Então, assim, o jeito que você coloca as coisas, o jeito que você pontua, a forma que você enxerga o trabalho que você faz, as pessoas que estão no seu time, a empresa que você trabalha, e não só isso, tipo, tudo que tá em volta. É sempre muito legal de escutar você falar. Eu tô falando muito sempre que eu conheço a Kátia há algum tempo e a gente já conversou algumas vezes. Então, obviamente, é sempre muito legal trocar uma ideia com você. Então, de verdade, obrigado por você ter vindo. Espero que tenha sido divertido na mesma proporção que foi divertido pra gente, que foi bacana, e que a gente possa, em outro momento, voltar a trocar ideia sobre outras coisas, porque assunto certamente não vai faltar. Sim, sim. Foi ótimo, meninos. Eu também nem senti a hora passar. Fiquei, de novo, muito, eu diria que a palavra é lisonjeada com o que vocês colocaram. Muito legal, é muito bacana saber que a gente pode acrescentar aí para o pessoal, né? E eu também aprendi bastante e aberta a participar, a indicar amigos, né? De repente a gente fazer algumas rodadas com mais gente que podem provocar discussões aí para a gente pensar fora da caixinha. Excelente. Vamos que vamos. Não, Super beleza. obrigada. Muita energia positiva aí, muito sucesso para vocês. Valeu, valeu. Bom, senhores, quem tava aí, quem não tava aí, obrigado pela presença, obrigado